Os maiores vencedores e perdedores de 2025 da Fórmula 1. Mas, Fred, você já não fez um vencedores e perdedores da temporada de 2025? Sim, eu já fiz. Esse vídeo não é para falar sobre os vencedores e perdedores da temporada de 2025. E sim, estou aproveitando o último dia deste ano, dia 31 de dezembro de 2025, para pegar todos os vídeos de vencedores e perdedores que eu fiz, somar a quantidade de vencedores e perdedores dentre eles e ver quem foram os pilotos que mais apareceram como vencedores e quem foram os pilotos que mais apareceram como perdedores durante todos os quadros de vencedores e perdedores desse ano. E é importante a gente ressaltar aqui também uma questão em relação ao vídeo, porque vocês sabem que às vezes quando eu faço vencedores e perdedores eu incluo uma equipe. Por exemplo, vencedor Mercedes, vencedor McLaren, perdedor Ferrari, clássica. Mas o que isso quer dizer? Eu estou englobando os dois pilotos dentro disso. Quando eu falo perdedor Ferrari, eu quero dizer que os dois pilotos foram perdedores. A não ser que no próprio vídeo eu separe, como já aconteceu com a Ferrari. Eu já falei Ferrari perdedora, mas Leclerc vencedor. Então nesse caso o perdedor da Ferrari foi só pro Hamilton. Mas se eu cheguei no vídeo e falei perdedor Mercedes, então os dois pilotos da Mercedes perdem um ponto. Eu quero agradecer primeiro o seguidor Lucas Francisco, que foi quem deu essa sugestão de tema de vídeo lá no meio do ano ainda. Não me esqueci, você achou que eu ia me esquecer, não é mesmo, amigo? Tá lembrado aí? Lucas Francisco foi quem deu a sugestão desse vídeo. Então, eu separei aqui e somei todos os vencedores e todos os perdedores que eu fiz durante a temporada pra gente ver quem mais apareceu em cada quadro, pilotos que apareceram muito pouco e tentar entender como que eles apareceram. Porque tem algumas ordens, tem alguns pilotos que estão aqui, tô com a lista aqui do lado, que realmente quando você olha e fala, caramba, como que esse piloto teve mais vencedor, como que esse piloto teve mais perdedor, como que esse piloto apareceu mais que aquele outro, e a gente vai discutir tudo isso agora no vídeo. A gente vai seguir a nossa lista de baixo pra cima em ordem de aparecimentos, quanto mais vezes o piloto apareceu no quadro. O primeiro piloto que a gente tem aqui na nossa lista é o Jack Doohan, que apareceu 3 vezes no Vencedores e Perdedores, as 3 como perdedor. Acho que esse não precisa nem de tanta justificativa, né, o Doohan. Ficou na Fórmula 1 por um breve período, a gente já sabia que ele ia ser demitido, e ele não impressionou no tempo que ficou, teve corridas bem abaixo, até teve uma corridinha ou outra ali decente, terminando em 11º lugar, mas no geral, quando ele se destacava, era pro lado negativo, como no GP do Japão, que ele tenta fazer a curva com o DRS aberto e estufa no muro, inclusive ele foi fazer alguns testes na Super Fórmula e bateu o carro no mesmo muro 3 vezes, o cara simplesmente odeia a Suzuka, o maior hater de Suzuka da história, e acho que não tem muita justificativa aqui, né? O cara realmente iria aparecer em último lugar como o menos que menos apareceu nos vídeos e também por ter aparecido no perdedor todas as vezes que apareceu. E, assim, se o Doohan é o que menos apareceu, o próximo que menos apareceu também seria evidente, é o Franco Colapinto, porque também não correu a temporada completa. Mas o Franco, ele já ganha alguns vencedores, tem o mesmo número de perdedores que o Doohan, que são 3, mas ele ganha alguns vencedores, porque o Franco, diferente do Doohan, claro que ele teve muito mais corrida para se adaptar, teve algumas boas corridas, o Franco realmente, em alguns momentos, conseguiu entregar uma boa performance, conseguiu entregar alguma coisa. Teve corridas que, assim como o Doohan, ele terminou ali em 11º, conseguiu entregar em bons momentos, teve até um vídeo que eu fiz numa época comparando os resultados do Franco com o do Gasly, e ele estava próximo em um determinado momento ali, né? Nas corridas finais o Gasly recuperou um pouco o ritmo e conseguiu se classificar muito bem na maioria delas, mas no geral, depois que o Colapinto se adaptou, depois das 6, 7 primeiras corridas ali que ele teve realmente um começo muito ruim, foi onde ele carimbou esses perdedores, ele conseguiu se aproximar e se adaptar ao carro e ficou correndo muito mais próximo, entregando bons resultados em relação ao Gasly. E foi ali que ele conseguiu esses vencedores na lista dele, o que fez ele então conseguir esses 2 vencedores na lista. Os próximos 3 nomes são números próximos, eu vou colocar tudo junto. É o Lance Stroll, que apareceu 7 vezes, o Pierre Gasly e o Alonso, que apareceram 8 vezes cada um. São pilotos que, no geral, não tiveram muito destaque. O grande destaque que eu quero trazer aqui é do Alonso, que no final da temporada conseguiu muito destaque. Todos esses vencedores, pelo menos 4 deles, vieram no finalzinho da temporada, que o Alonso finalmente conseguiu entregar bons resultados, porque os perdedores do Alonso geralmente vinham dele fazendo uma boa corrida e a Aston Martin cagava a corrida dele porque o carro era ruim, a estratégia ferrava ele. Sempre acontecia alguma coisa que tirava o coitado da corrida. E daí, eventualmente, o carro conseguiu ficar um pouco mais confiável e no final da temporada, com os trenzinhos do Alonso, ele conseguiu, com a companhia ferroviária Fernando Alonso, ele conseguiu entregar resultados melhores e com isso conseguir mais vencedores. O Gasly também tá ali, né? Teve seus momentos de destaque, mas estava numa equipe que não dava um protagonismo pra ele. Então,
não conseguiu se destacar muito, não conseguiu aparecer muito nos quadros, apareceu muitas vezes como vencedor por conta de ótimas corridas que ele fazia, tirando o leite de pedra com essa Alpine, e os perdedores geralmente vinham de momentos que ele se classificava bem, mas não conseguia entregar o resultado. No final da temporada mesmo, como Las Vegas foi, como Qatar foi, que ele se classifica bem, só que daí alguma coisa acontece, ele não entregava o resultado e acabava como perdedor. Então nem foi tanto demérito dele, mas uma grande surpresa aqui é o fato do Stroll ter 3 vencedores. O que eu tava na minha cabeça dando 3 vencedores pro Stroll? Inclusive, 2 deles foram em chuva, porque ele resolveu correr bem. Stroll na chuva, né, gente? Os próximos 2 nomes da lista apareceram 10 vezes e foram Isack Hadjar e Esteban Ocon, que ficou empatado em vencedores e perdedores. No final da temporada eu critiquei bastante o Ocon e foi onde ele mais acumulou os perdedores dele, mas no começo da temporada, reassistindo os vídeos antigos, eu tava colocando o Ocon muitas vezes como vencedor e tinha me surpreendido um pouco, mas depois que eu parei pra pensar fazia sentido. Porque o Ocon, no começo da temporada, ele tava terminando melhor do que o Berman. Ele tava terminando na zona de pontuação, ele se classificava atrás, mas recuperava na corrida, e vinha muito daquela parada que a gente falava muito, né, de, olha o meme da Haas ali, Berman se classifica na frente, Ocon atrás, termina a corrida, Ocon nos pontos, Berman fora. Era isso que acontecia no começo da temporada. E ele garantiu muitos vencedores nisso, mas no final ele foi estacando perdedores, principalmente por más performances da Haas, mas também porque tava indo muito mal no geral. Enquanto o nosso mano Isack Hadjar ficou com 10, mas destacando muitos vencedores. Foram 7 vencedores do Isack contra só 3 perdedores. Um deles, inclusive, sendo aquele GP da Austrália, a primeira corrida da temporada. E, geralmente, os perdedores do Isack não eram do Isack, era perdedor Racing Bulls. Então, foi um perdedor por conta da Austrália e 2 perdedores porque eu botei a Racing Bulls no balaio. O resto foram ótimas performances do Hadjar, que conseguiu grandes destaques em muitos momentos. O pódio na Holanda sendo o grande destaque. Já falei em outro vídeo que eu ranqueei os novatos, que eu falo muito bem do Isack, inclusive coloco o vídeo aqui no card para vocês verem depois, de eu ranqueando os pilotos novatos da temporada de 2025. Foi uma grande temporada do Isack para mim, e justifica essa grande diferença que ele teve de vencedores e perdedores, apesar de não ter aparecido tantas vezes na nossa lista. Os próximos nomes apareceram 11 vezes, também empatados, e são Oliver Berman e Yuki Tsunoda. Se a gente falou do Hadjar tendo esse contraste, né, de muito vencedor e pouco perdedor, o Tsunoda é exatamente o contrário, muito perdedor e pouco vencedor. E os vencedores dele vinham ali de algumas boas performances que ele conseguiu terminar nos pontos, que eu ainda fui caridoso e falei, parece que agora vai, sabe? Tendo aquele voto de confiança. A maioria desses perdedores veio do começo da temporada, que quando ele troca pra Red Bull, você tinha essa expectativa de que ele pudesse entregar bons resultados. Só que daí ele tem corrida ruim, tem corrida ruim. Então ele está com um monte de corrida ruim, então finalmente tem uma corrida boa, eu boto ele vencedor, daí na corrida seguinte era ruim de novo e voltava pro perdedor. Até um determinado momento que eu falei, né? Eu falei em vários vídeos, falei, gente, eu não vou mais considerar o resultado ruim do Tsunoda como perdedor, porque ele só tem resultado ruim, já virou padrão, você não tá esperando que vai ser melhor que isso. Então, muitos desses perdedores ele destacou no começo da temporada. No final do ano, teve alguns, e o próprio GP de Abu Dhabi ele foi perdedor, né, por conta daquela marra que ele puxou e não conseguiu se defender. Então, assim, mais da metade dos vídeos eu nem menciono o Tsunoda, essa é a real. E ele ganha muito perdedor por conta do começo da temporada, uma vez ou outra a Red Bull indo mal ali também no geral e cai no colo dele. Enquanto o Oliver Berman começa o ano com muitos perdedores, mas eventualmente ele destaca muitos vencedores da metade final para a temporada, que ele tem um final de temporada incrível, né? México dele ali, incrível, é onde tem a principal virada, mas antes do México eu já tinha botado alguns vencedores ali, até me surpreendi, eu não lembrava de ter colocado ele tantas vezes como vencedor no começo da temporada, mas acho que eu coloquei umas 2 vezes ali, e depois do México vem as outras 4, que ele tem boas corridas, ele vai tendo boas performances e consegue construir essa imagem ali de um bom piloto. Também falo bastante sobre isso no ranking dos novatos e aparece ali 11 vezes ao lado do Tsunoda na lista. Os próximos 3 nomes apareceram 12 vezes ao longo dos vídeos e eu estou falando de Liam Lawson, Nico Hülkenberg e George Russell. Esse me surpreendeu bastante estar aqui, e ainda mais pelo resultado, porque é um piloto que eu falei muito bem ao longo da temporada, então me surpreendeu ele estar com 6-6 de vencedores e perdedores, e eu ter falado tão pouco dele no vídeo de vencedores e perdedores. Mas tem uma justificativa quando você começa a entender o porquê que eu falei tanto disso. Primeiro vamos falar aqui do Liam Lawson, que sofre de um mal, vamos dizer, do Oliver Berman, no mesmo sentido, né? Tá bem parelho ali, 5 vencedores, 7 perdedores, mas foi porque no começo da temporada eu tava falando ele muito como perdedor,
o período na Red Bull, depois na Racing Bulls ele demorou um pouco para adaptar, ali entra o GP de Mônaco e ele começa a ter algumas boas performances e aparece com mais frequência no nosso quadro como vencedor. O Nico, ele também ficou ali empatado num 6-6, e o Nico é bem engraçado porque no começo da temporada eu tava colocando ele muito como vencedor, daí chegou o pódio na Grã-Bretanha, porra, vencedor tal, e depois ele teve aquela sequência terrível de corridas que ele simplesmente se recusou a correr, que ele foi estacando perdedor, muitos perdedores eu colocava como a Sauber. Assim, realmente, esses grandes perdedores do Nico, muitas vezes era eu falando a Sauber é perdedora, e daí caía no colo do Nico. Só que ele, depois da Grã-Bretanha, teve várias corridas apagadas, e daí eu fui colocando ele como perdedor, por conta disso, e eventualmente no final da temporada ele decidiu, mano, e se eu voltar a correr? E se eu voltar a correr direito? Daí ele conseguiu acumular uns vencedores e empatou ali no finalzinho, num 6-6, pra ficar com 12 aparições nos vídeos, 6 vencedores e 6 perdedores. O mesmo número do George Russell com 6 vencedores e 6 perdedores. E esse aqui pode aparecer como uma grande surpresa, e realmente é uma grande surpresa, o fato do Russell estar com 6 vencedores e 6 perdedores. A maior surpresa, na verdade, é ele ter aparecido tão pouco nos vídeos. Eu realmente mencionei o Russell muito pouco nos vídeos, mesmo tendo elogiado muito ele ao longo da temporada, e ter falado que foi a melhor temporada da carreira dele pra mim. E quando você destrincha esses perdedores, a grande maioria das vezes é quando eu coloquei a Mercedes como perdedora por não ter entregado um carro pro Russell. Então, muitas vezes, cara, e isso é algo que eu notei falando dos vídeos. Muitas vezes eu coloquei o Russell como... o Russell ganhou ponto de perdedor por eu ter colocado a Mercedes como perdedora, mas eu falo, cara, foi uma grande corrida do Russell, mas a Mercedes não entregou um carro, tava muito abaixo do esperado. Foi uma boa corrida do Russell, só que o carro da Mercedes estava instável. Eu sempre vou falando isso. Então eu elogio o Russell, mas ao mesmo tempo eu critico a Mercedes e boto o perdedor no balaio e cai no colo do Russell. Então, ele ter tão poucos vencedores se justifica por eu ter criticado uma boa parte da temporada da Mercedes. No final ela se recupera muito e é vice-campeã de construtoras, obviamente. Só que ainda assim, realmente, esse aqui talvez seja uma das maiores falhas desse vídeo. Tem algumas outras que vão acontecer a partir de agora, mas uma das maiores falhas desse vídeo talvez seja a pouca aparição do George Russell. Realmente fiquei surpreso de ter colocado ele tão pouco, devia ter mencionado mais, ainda mais pelo tanto que eu elogiei ele ao longo da temporada. Os próximos 2 nomes apareceram 15 vezes e, curiosamente, são Alex Albon e Carlos Sainz. O Carlos Sainz com 7 vencedores e 8 perdedores, e o Albon com 8 vencedores e 7 perdedores. Os dois bem parelhos ali no geral, ficaram bem próximos. E, cara, é a diferença de temporadas, eu acho que isso exemplifica muito bem a temporada, porque o Albon termina na frente do Sainz por uma pequena vantagem de pontos, mas termina na frente do Sainz. E no começo da temporada, o Albon é fenomenal e o Sainz terrível. Daí o Albon estaca vencedor e o Sainz estaca perdedor. Aí a temporada evolui, o Albon decai e estaca perdedores, e o Sainz melhora e estaca vencedores. Só que o Sainz ainda terminou um pouquinho atrás do Albon, mesmo tendo feito 2 pódios pelo Williams, ele termina um pouquinho atrás do Albon, então justifica ali. Eu acho que esse ficou bem justo. Ele fica com um perdedor a mais que o Albon com um vencedor a mais que o Sainz, um exatamente na frente do outro. Cara, eu acho que esse aqui ficou perfeito, eu acho que não mudaria nada disso daqui que eu falei. O próximo nome tá isolado com 17 aparições, que é o Andrea Kimi Antonelli com 7 vencedores e 10 perdedores. E acho que esse fica bem justificável quando a gente fala das rodadas europeias, né? Das pistas em que o dióxido de titânio é autorizado. Eu elogiei muito o Antonelli nas primeiras corridas, ele o GP da Austrália, ele teve uma boa performance, algumas outras corridas no começo da temporada, o Japão, eu coloco ele como vencedor também. Só que daí entra nas rodadas europeias e ele vai muito mal. E eu vou descendo crítica. Eu lembro que uma hora eu até fiquei assustado montando isso aqui, porque acho que num determinado momento, quando eu tava pegando os números, tava tipo 2 vencedores e 10 perdedores pro Antonelli. Um negócio assim, eu falei, caralho, eu critiquei tanto assim o Antonelli. Só que daí chegou as etapas finais, ele começou a entregar bons resultados novamente, e aí ele foi ganhando os vencedores pra ficar mais justo. Então assim, eu acho que também é um bom indicativo do que foi a temporada do Antonelli. Ele aparece muitas vezes como perdedor por conta daquele desastre que foi as rodadas europeias do próprio Kimi. Ele foi muito mal nas rodadas europeias e nas rodadas que não são europeias, nas rodadas que permitem o dióxido de titânio, ele teve boas performances, boas corridas e conseguiu esses 7 vencedores. Foi uma boa temporada dele no geral, apesar desse péssimo meio de ano. Quando ele entregava um bom resultado, era um ótimo resultado, a gente viu. Principalmente nesse final de temporada, né? O GP do Brasil acho que é um grande exemplo disso. Os próximos 2 nomes da nossa lista, que inclusive vão abrir o top 5, tem 20 aparições
E um deles é até surpreendente, tá? Um desses nomes, talvez você não esperasse que fosse aparecer agora, mas aqui ele está. A gente está falando de Lewis Hamilton e Max Verstappen. Pois é, Max Verstappen está aparecendo tão cedo na nossa lista. Tão cedo, né? Tá ali em cima e tal, mas ele abre o nosso top 5 com 15 vencedores e 5 perdedores, aparecendo 20 vezes ao longo dos 24 vídeos de vencedores e perdedores, o que é bem justificável, um indicativo bem claro do que foi a temporada do Max Verstappen. Ele muitas vezes tirava leite de pedra e quando tinha um carro ele dominava a corrida. Teve suas péssimas corridas, teve seus momentos ali de azar. Eu coloquei ele como perdedor, obviamente, sei lá, na Áustria eu coloquei ele como perdedor. Em Barcelona eu coloquei ele como perdedor. Eu acho que no México, se eu não me engano... Não, no México eu coloco ele como vencedor, verdade. No México eu coloco ele como vencedor. Teve algumas corridas ali que foram desastrosas ali. Teve algumas corridas que foram desastrosas e por conta disso ele ganhou os seus perdedores, mas a grande maioria das vezes ele foi o vencedor e, inclusive, é o piloto que mais aparece como vencedor em 2025. É o piloto que mais vezes apareceu nessa lista como vencedor. Vocês vão ver os outros que ainda vão aparecer na lista. O Verstappen é o piloto que mais vezes aparece como vencedor, com 15. E justifica muito, né? Pra mim, mesmo não sendo campeão mundial, ele foi o melhor piloto da temporada. O que, de novo, não desmerece o título do Norris. Talvez até engrandeça por ter segurado o Verstappen até o final. Ter conseguido ser campeão ainda. Então... O Verstappen, de forma justificada, aparece com 15 vencedores, é o piloto com mais vencedor da temporada, teve seus momentos ruins, que aparecem ali com esses 5 perdedores, então, realmente, não acho nada de errado, eu só realmente fico curioso pelo fato dele não ter aparecido em todos os vídeos. Eu só realmente fico curioso do fato dele não estar próximo ali das 24 corridas, claro, 20, eu só não mencionei em 4 corridas, mas ainda assim é algo que chama um pouco a atenção. E o Hamilton aparecendo aqui 20 vezes também, com 8 vencedores e 12 perdedores. Os vencedores vieram de boas corridas que ele teve, como Silverstone, por exemplo, que foi uma boa corrida dele. Para mim, algumas corridas de recuperação que ele acabou fazendo e entregando bons resultados. A sprint da China que ele vence, eu coloco ele como vencedor no final de semana. Então, tiveram bons momentos do Hamilton, em que ele mereceu esses vencedores, só que ele teve muitos péssimos momentos em que se justificaram esses 12 perdedores e fazem com que ele seja o segundo com mais perdedores de toda a nossa lista. Vocês vão ver quem é o piloto que mais aparece com perdedores. Ele ainda vai aparecer. São 2 pilotos que estão empatados, com 13 vezes aparecendo como perdedores, que ainda não apareceram na nossa lista. Um deles você já deve imaginar quem que é. Mas o Hamilton se justifica estando nessa lista dessa forma. Teve seus momentos de brilho, teve boas corridas, teve um momento que realmente se destacou. Só que teve muitos momentos em que ele também se destacou negativamente. E por ser o Hamilton, é alguém que você vai discutir com mais vezes. É o que eu falei, tipo, o Tsunoda... Eu, em determinado momento, parei e falei, cara, beleza, não tem mais o que falar, o Tsunoda não tá entregando. O Hamilton é diferente, o Hamilton você tem essa expectativa de um resultado melhor pelo que você sabe que ele pode entregar. Pelo que a gente sabe que ele pode entregar. Então, mais vezes, mesmo em sequências ruins, ele aparecia aqui nos vídeos de vencedores e perdedores, por conta de tá tendo péssimas corridas. Teve seus bons momentos, de novo, Grã-Bretanha foi uma boa corrida dele, o sprint da China, né? O começo da temporada ali, no geral... Eu coloquei ele algumas vezes como vencedor, porque ele teve boas performances no começo da temporada, conseguindo andar ou próximo do Leclerc, ou vencendo ele em algumas etapas. Só que depois disso desgringolou, foi muito mal. No meio da temporada teve uma corridinha outra que salvou, mas da metade aí pro final foi tudo péssimo. Ele teve corridas de recuperação em algumas provas, como Abu Dhabi, ele aparece como vencedor em Abu Dhabi, por exemplo, pela corrida de recuperação. Mas no geral, justifica o fato dele estar com mais perdedores do que vencedores, tá? Possível pior, não possível não, a pior temporada da carreira do Lewis Hamilton. Agora, em quarto e terceiro lugar, a gente tem 2 nomes empatados com 21 aparições, que são Gabriel Bortoleto e Charles Leclerc. E o Gabriel Bortoleto é um dos nomes que está empatado, com 13 perdedores. Realmente, eu já vou justificar, a gente já fala sobre isso. Eu quero comentar primeiro sobre o Charles Leclerc, que teve 12 vencedores e 9 perdedores. Muitas vezes eu elogiava o Leclerc por ele estar se aguentando nessa draga de carro da Ferrari, por ele estar fazendo boas corridas, boas performances num carro que era tenebroso da Ferrari, num carro que era muito ruim da Ferrari, e diversas vezes ele, cara, conseguia, principalmente no final da temporada, eu tava usando muita expressão, cara, parece que ele tá lutando contra o carro, ele tá fazendo a volta da vida dele pra conseguir se classificar pro Q3. Ele tá fazendo a volta da vida dele pra chegar no Q3. Então assim, muitas vezes ele entregava muito mais do que esse carro podia, tava fazendo uma grande temporada pra mim. Já falei diversas vezes, depois do Verstappen, pra mim os melhores pilotos do grid são Russell
e o Charles, eles são ótimos pilotos, e se tiverem carro podem disputar com o Max, só que o que tem o pior do carro dos três hoje é o Leclerc, e várias vezes ele entregava um resultado acima do esperado. Claro que teve as pipocadas, teve os erros da Ferrari, muitos desses perdedores foram erros da própria Ferrari, que custaram pontos positivos pro Leclerc, e pra mim eu acho que justifica muito bem então o fato dele estar com 12 vencedores e 9 perdedores, acho que realmente representa o que foi a temporada do Charles e justifica ele ter terminado em 5º lugar no campeonato de pilotos, porque ele fez uma boa temporada, apesar da temporada difícil que a Ferrari entregou, da temporada difícil não, do carro difícil de pilotar que a Ferrari entregou pra ele. Ele fez uma boa temporada, teve as cagadas, teve os erros, teve os problemas, mas no geral ele mereceu aparecer mais vezes como vencedores do que como perdedores. E o Gabriel tá aqui, eu acho que é muito pra quem fica vindo nos comentários dos vídeos e ficar falando, só coloca ele como vencedor, só coloca o Gabriel como vencedor. Cara, o que apareceu, eu não podia falar uma vez que o Gabriel era vencedor num vídeo, que já apareceu nos comentários. Ah lá, só porque é brasileiro tá chamando de vencedor. Só porque é brasileiro tá chamando de vencedor. Tá aí, esse é o resultado final. 13 perdedores que eu coloquei pro Gabriel. E não necessariamente porque eu acho que foi uma temporada ruim dele, mas eu acho que é porque muitas vezes esses perdedores iam por dificuldades da própria Sauber, e ele vai aparecer com muito mais frequência do que outros pilotos. Você tá falando, pô, mas por que o Gabriel aparece muito mais até mesmo do que o Verstappen, do que o Hamilton, do que o Antonelli e tal, que tiveram mais destaque na temporada? Querendo ou não, o Gabriel é um piloto que nós aqui, brasileiros, mas lusófonos em geral, né, eu gosto de acreditar no fundo do meu coração que a gente torce pra todos os pilotos lusófonos, assim como eu torço pra qualquer piloto que surja de Portugal nas categorias de base ou de qualquer outro país que surgir, que seja lusófono, eu estaria torcendo pra ele. Por conta disso, é um piloto que a gente presta mais atenção. É um piloto que a gente vai olhar mais vezes. E, de novo, muitos desses erros vieram quando eu falei perdedor Sauber, perdedor Sauber, perdedor Sauber. No mesmo caso do Hülkenberg. Muitas vezes eu critiquei ele na temporada, mas muitas vezes vieram perdedor Sauber, perdedor Sauber. E isso pesou nas costas do Bortoleto. Ali no começo da temporada, eu falei muito perdedor Sauber, muito. Desses 13, eu diria que uns 3, na verdade, uns 3, 4 são perdedor Sauber. Que o carro realmente estava muito ruim. Eu acho que foram 3, na verdade. Os outros 3 foram do Hülkenberg, que não teve boa corrida. Hülkenberg que não teve boas corridas. Mas muitas vezes eu falei perdedor Sauber. Isso caiu nas costas do Gabriel. E nas rodadas das Américas ele foi muito mal. Tirando o México, ele foi muito mal nas rodadas das Américas. E isso somou muitos perdedores para ele também. Por conta disso, ele acaba somando muitos perdedores. Ele teve ótimas corridas, principalmente as rodadas europeias, que é de onde vêm esses vencedores dele. E eu acho que esse tenha ficado um pouco mais duro. Eu acho que esse talvez não represente tanta realidade, porque eu não acho que o Gabriel fez um ano tão ruim assim. Mas talvez por eu ter um olhar mais crítico, por querer que ele vá bem, por torcer tanto pra ele e ficar decepcionado quanto não fosse, e isso talvez pesasse na hora de escolher e falar que ele foi um vencedor ou perdedor, ficou com essa discrepância. Então, pra mim, eu diria que essa é a maior discrepância de toda a lista. O fato do Gabriel ter 8 vencedores e 13 perdedores, que eu não acho que se aplica na vida real. Não acho que a diferença foi de 5 pontos, assim, pra vida real. Só que é isso, acabou ficando dessa forma. 21 aparições nos vídeos, 8 vencedores, vindo principalmente das rodadas europeias, que ele teve boas performances, e 13 perdedores por conta das rodadas americanas e de a Sauber ter feito com um carro bem podre em alguns momentos dessa temporada. Só que, como eu falei, o Gabriel, com 13 perdedores, se empatou com outro piloto que está no topo da lista e que apareceu 24 vezes junto com o companheiro de equipe, Oscar Piastri e Lando Norris. O Norris com 14 vencedores e 10 perdedores, o Piastri com 11 vencedores e 13 perdedores. E eu vou ser honesto, pra mim esses dois estão extremamente justificados. O Norris teve uma boa temporada, campeão mundial, de fato, só que ele teve muitas pipocadas, especialmente ali no meio. O GP do Canadá foi o que eu mais desci o cacete nele, mas muitas vezes também não foi culpa dele. Eu coloquei ele como perdedor, por exemplo, em Las Vegas, que não foi culpa dele. Ele teve perdedor na Holanda, que de novo não foi culpa dele. O motor abre o bico, ele não podia fazer nada. No Canadá, em outras corridas, foi culpa dele. Corridas ruins, algumas que ele teve. Principalmente no começo da temporada, ele teve péssimas corridas. Algumas corridas árabes lá no começo do ano, Bahrein, Arábia Saudita, ele teve péssimas performances. E isso pesou contra ele, evidentemente. Mas depois que ele engrenou, que ele engatou, que ele botou a cabeça em dia, corrigiu, né, o problema mental que a gente falava muito de se concentrar nas corridas, o cara disparou, estacou. Cara, depois de um tempo era vencedor atrás de vencedor pra cima do Lando Norris. E pra mim justifica perfeitamente ele tá com 14 a 10 nesse quesito. E o Piastri também tá justificado, tá? Eu vou falar a verdade, eu achei que seria até mais a diferença. Eu achei que seria maior a diferença do Oscar Piastri, que não seria 11 a 13, seria tipo um 9 a 15. Eu achei que seria um negócio assim.
Só que no começo da temporada eu elogio muito o Piastri. Apesar da corrida ruim na Austrália, depois ele engata uma sequência absurda de bons resultados. E ele vai engatando muitos bons resultados. Chega um momento aqui da lista que acho que tá tipo 8-3 de vencedores e perdedores, sabe? Ele tem 8 vencedores e 3 perdedores, um negócio assim. E depois é perdedor, 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 perdedor. Não tinha como, cara. O cara começou a ter corridas muito ruins. Ele começou a pipocar, entregou o campeonato. E era perdedor atrás de perdedor. Até que, eventualmente, ele terminou ali as 24 corridas com mais perdedores do que vencedores. Esses dois fazem sentido, teriam aparecido 24 vezes, né? Os pilotos que desde o começo da temporada estavam disputando o título, então eram quem ganhava o maior destaque nas corridas e quem tinha mais o que se comentar sobre nas corridas. O Verstappen, 20 vezes tendo aparecido, é porque em determinado momento ali no meio do bolo da temporada, ninguém acreditava que ele ia disputar o título. Então talvez tiveram umas corridas ou outras que ficou meio apagado e por conta disso você não lembrava que ele tava ali, sabe? Só que, no geral, faz sentido ali. A lista toda no sentido, a lista toda no geral faz sentido. Tiveram algumas distâncias, como o Verstappen podia ter aparecido 24 vezes, eu acho que faria sentido. O Bortoleto tendo essa discrepância de 8-13 fica bem bizarro, pra falar a verdade. O Russell ter aparecido só 12 vezes eu também achei um erro da minha parte. Mas, no geral, eu achei uma lista bem concisa com a realidade dessa temporada. E que realmente transmite o que foi a temporada. O Verstappen, realmente, 15 vencedores e 5 perdedores. Realmente foi uma grande temporada dele. O Norris, campeão mundial, teve mais vencedores que perdedores, mas teve um período ruim, com muitos perdedores. E o Piastri, pela pipocada ali, 11 vencedores e 13 perdedores, também se justifica. Outros pilotos com boas temporadas, o Leclerc ali 12-9, o Hamilton também, o 8-12, exemplifica bem a temporada dele. Eu acho que no geral ficou uma lista bem concisa. Os dois pilotos da Williams ali ficaram bem próximos, eu gostei muito de como ficou também. No geral, acho que ficou bem certo. E essa daí é a lista de vencedores e perdedores de 2025. Mas aí tá, quem foram os maiores vencedores e perdedores de 2025? Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, o que você concorda, discorda, o que você mudaria dessa lista, o que você acha que ficou bizarro dela. Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. E também aquele lembrete, não necessariamente de se inscrever no canal, claro, se inscreva no canal se você gostou do vídeo, porque ajuda muito a produzir tudo isso daqui, mas principalmente eu quero desejar um feliz ano novo pra todos vocês. 2025 foi o ano em que o clube realmente cresceu de uma maneira que eu não esperava que ele fosse crescer. A gente tá com quase 90 mil inscritos, eu não imaginava isso. Eu lembro que quando começou o ano, minha meta era, cara, se chegar a 60 mil no final do ano eu vou estar muito feliz. Tipo, se chegar a 50, 60 mil, sabe? Eu estaria muito feliz. E cá a gente tá com quase 90 mil inscritos. Ano que vem a gente deve conseguir os 100k. E tudo isso é por conta de vocês. Porque vocês compram essas maluquices, cara. Vocês acabaram de assistir um vídeo meu de, sei lá o quê, 25, 26, 27 minutos, lendo um Excel de vencedores e perdedores que a gente tirou da nossa cabeça. E a gente se diverte fazendo isso. Eu me divirto e eu espero que vocês se divirtam vendo esses vídeos também. E eu fico muito feliz que a gente tenha criado essa relação, sabe? Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Eu espero que você tenha um próspero ano novo, que seu 2026 seja maravilhoso, seja muito melhor do que 2025 foi, independente de como ele foi. Ele vai ser muito melhor do que seu 2025. E a gente se vê novamente agora só no próximo ano. Cansei de fazer vídeo de Fórmula 1, vou voltar a falar de Fórmula 1 só no ano que vem agora.